Deus tem colocado algumas palavras muito, eu diria, importantes, pelo menos na minha vida, elas têm tido um peso transformador. Pela manhã, eu compartilhei uma dessas palavras sobre a libertação da escravidão e sobre a libertação de nós estarmos no cativeiro. Lembrando aquilo que o Senhor nos diz, que Cristo levou cativo todo o cativeiro. E como nós dissemos pela manhã, apenas uma curta recapitulação, há muitas pessoas livres da escravidão do Egito, mas que, no entanto, permanecem no cativeiro de Babilônia. E que nós devemos ser libertos do cativeiro de Babilônia. E expressamos aqui a nossa preocupação, porque, como falamos, o cativeiro, antes de mais nada, cativa. E então, nós ficamos presos, até mesmo emocionalmente, ao nosso cativeiro. Nos acostumamos com o nosso cativeiro. E aquilo que deveria ser algo limitador, aquilo que deveria ser algo não desejável em nossa vida, se torna algo normal no nosso viver. Por quê? Porque nos nutrimos uma estima pelo cativeiro, da qual o Senhor precisa e só Ele pode, de fato, nos libertar. Porque se Cristo nos libertar, verdadeiramente somos livres, porém nós não podemos de novo nos colocar debaixo de jugo de servidão. E falávamos sobre esse desenvolvimento da salvação, onde, uma vez salvos, devemos nos tornar ainda mais salvos, que é uma obra de santificação, que é uma obra que o Senhor faz em nossa vida, na medida que nós permitimos também o Senhor agir na nossa vida. Da nossa parte, a consagração e dedicação, buscando ao Senhor e buscando de todo o nosso coração e buscando enquanto podemos achar. E em tudo isto que é essa obra de consagração, de dedicação, onde o Senhor opera a santificação em nós, sem a qual ninguém verá a Deus, que nós necessitamos ser mais que salvos, ser santos, clareando as nossas vestes no sangue do Cordeiro e tendo a vitória pelo sangue do Cordeiro e pelo nosso testemunho. O nosso testemunho é importante. Temos um testemunho que nos dá a vitória, um testemunho diante de Deus, um testemunho diante dos homens, um testemunho diante dos anjos, um testemunho diante dos principados e potestades. Esse testemunho nos dá a vitória. E nós temos que ser, como a Bíblia diz, mais que vencedores em Cristo Jesus. Ele que nos fortalece. E dentre todos esses embates e combates, nós temos que efetuar o bom combate. O apóstolo Paulo diz ao seu filho na fé, Timóteo, falando sobre sua própria vida, a de Paulo: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé, e estou pronto para receber a coroa. Estou pronto. A Bíblia nos diz, estejais prontos
para apresentar-se diante do Senhor. Todo o homem, toda a pessoa, todo o cristão tem que estar pronto, pois um dia nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Um dia nós compareceremos diante do Senhor. Um dia seremos julgados pelo justo juiz, que dará a cada um segundo a sua justiça. Somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Mas temos que ter uma vida digna do evangelho que pregamos. O evangelho que pregamos é importante. O evangelho que vivemos é sumamente importante. Porque pregar um evangelho e não vivê-lo é algo que irrita, desculpe-me a palavra, irrita o Espírito Santo, para não dizer a mim, mas irrita o Espírito Santo. Irrita o Espírito Santo, porque se havia uma coisa capaz de irritar nosso manso e humilde Senhor Jesus Cristo, era a hipocrisia. E a Bíblia diz que nós devemos nos livrar do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, e que devemos ter uma fé genuína, uma fé não fingida. E para tal, nós também precisamos combater o bom combate, não de qualquer maneira, mas venha comigo. A primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1, o finalzinho do versículo 18, onde Paulo está admoestando a Timóteo, falando sobre as profecias anteriormente dadas a ele, ou a respeito dele, e que ele caminhasse firmado nessas profecias. E Paulo diz: você, Timóteo, combata o bom combate. Como ele deve combater o bom combate? Versículo 19. Mantendo a fé. Lembre-se que Paulo diz: combati o bom combate, guardei a fé, não perdi a fé, mantive a fé. Mantendo a fé, e agora, este ponto, essencial, e a boa consciência. E a boa consciência. Porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. O que mantém a nossa fé? Como combater o bom combate e manter a fé? O texto é claro. Pela boa consciência. E, meus irmãos, esse é outro daqueles temas que, infelizmente, não são tão pregados na igreja como deveriam ser pregados. A boa consciência, uma consciência pura, uma boa consciência. Veja, o apóstolo Paulo, mesmo falando sobre sua própria consciência e seu trabalho, disse: em nada me acusa a consciência. A consciência pode me advertir e a consciência pode me acusar, me acusando, me repreendendo, para que eu não cometa uma falta, não cometa um erro, não fale. Eu necessito
da boa consciência, de uma consciência pura. E você dirá, como uma consciência pura? Como uma boa consciência? Haverá uma consciência não pura? Haverá uma consciência não boa? Veja, eu busquei definir aqui consciência. Biblicamente, a consciência e a ideia geral da consciência é aquilo que nos ajuda a distinguir entre o certo e o errado. Todas as pessoas têm consciência. Eu não estou falando daquele desenho animado que você vê um anjo de um lado e um demônio do outro lado. Isso não é consciência. Isso pode ser até mesmo um amparo e pode ser um anjo mesmo do Senhor te ajudando e um demônio, que tem gente que não tem domínio próprio, tem demônio próprio. Tem gente que vive uma coisa tão louca em sua vida que ele está dando ouvidos a demônios. E eu não estou falando de gente fora da igreja, porque existe gente dentro da igreja. Quando Paulo diz aqui, entre aqueles que não guardaram a sua fé com uma boa consciência, Paulo está dando um exemplo de Himeneu e de Alexandre, os quais Paulo entregou na mão de Satanás para serem castigados, a fim de aprenderem a não blasfemar e poderem ser, inclusive, salvos. Paulo assim o fez. É um dos textos mais estranhos das Sagradas Escrituras, quando Paulo fala sobre essas pessoas que o problema deles era não ter uma boa consciência. Como disse, a consciência todas as pessoas têm, mas inclusive a consciência, ela pode ser distorcida. A consciência pode ser distorcida. Distorcida pelo quê? Pelo pecado, pela iniquidade. A consciência pode ser distorcida. A consciência precisa ser guiada por Deus para ser o quê? Uma boa consciência. Eu diria a você até só Jesus para nos dar uma boa, uma perfeita consciência. Eu te chamarei uma consciência não contaminada. Porque uma consciência distorcida me faz fazer o errado como se fosse certo. Que realmente nós, igualmente ao apóstolo Paulo, possamos dizer: de nada me acusa a consciência. Quem tem uma consciência limpa não tem o menor motivo para temer. A Bíblia diz: faze o bem e não terás o que temer. Faze o bem e não terás, muito obrigado, o que temer. Nós precisamos estar com uma consciência que esteja de acordo com a palavra, submissa à palavra. A palavra tem que estar de tal maneira na minha vida que a minha consciência se manifeste. Isso não é de acordo com a palavra. Não vá por esse caminho, que esse caminho não está em conformidade com a palavra de Deus, com os valores das Sagradas Escrituras. E assim sermos guiados por uma boa consciência e mantermos uma consciência limpa, uma consciência, o que é uma consciência limpa? Uma consciência não contaminada pelo pecado, pela carnalidade. Quando o apóstolo Paulo
ainda sendo Saulo, perseguiu a igreja, perseguiu a igreja por um sentimento, e um sentimento virtuoso que se chama zelo. O cuidado, a virtude de cuidar. Paulo, no zelo, era tão zeloso que se tornou perseguidor da igreja. Sabe, é nisto que eu quero falar de como uma consciência limpa pode nos preservar de qualquer desvio e de qualquer falha, porque no momento a consciência do apóstolo Paulo, e que a Bíblia também fala daqueles que têm a consciência cauterizada, anestesiada, há várias traduções para este texto, pessoas que são insensíveis à voz do Espírito Santo, nem se arrependem, nem conseguem enxergar o seu próprio erro. Há um texto, também de Paulo, que diz a Timóteo, ele diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Sabe, nós deveríamos tomar esse texto e colocá-lo bem grande diante de nós. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo, como aos que te ouvem. Ora, Timóteo não era salvo? Obviamente, Timóteo era salvo. A igreja a qual Timóteo ministrava não era salva? Obviamente, eles eram salvos. Mas do que Paulo está falando? Salvo de quê? De cometer erros. Você salvará tanto a você, porque você será guiado por uma consciência limpa. Quando fala, tem cuidado de ti, cuide de você mesmo. E cuide da doutrina. Preserve a doutrina, observe a doutrina, busque compreender a doutrina. Seja a sua doutrina a palavra de Deus. Não saia da palavra de Deus. Vamos ser aqueles que se firmam na palavra, que buscam confirmação pela palavra, que pregam e vivem a palavra, que combatem a si próprios para, tendo pregado a palavra, não venham a ser desqualificados. Antes, sejam obreiros, como diz a palavra, aprovados. E que manejam bem a palavra da verdade. Mas são aprovados, que não venhamos a ser reprovados, que venhamos a ser aprovados. Mas eu gosto de um sentido um pouco mais amplo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Obviamente que o texto está falando que eu preciso me cuidar, que eu preciso ter atenção comigo mesmo. Cuide-se bem. E cuide bem da doutrina. Seja saudável. E que a sua doutrina seja saudável. Te apresento uma doutrina saudável. A sã doutrina. Seja são e que a sua doutrina também seja sã. Seja próspera a tua vida, como é próspera a tua alma. Como é próspera a tua doutrina, seja próspero o teu ministério. Tem cuidado de ti e da doutrina. Mas ampliando isto, eu diria, tome cuidado
com você mesmo. Porque você pode ser o maior sabotador da sua vida. Tome cuidado com você mesmo. Você concorda comigo? É apenas uma questão mais ampla. Cuide de você e cuidado com você. Cuidado com você. Porque você não precisa de mais ninguém para pecar. Você peca sozinho. Você não precisa de mais ninguém para errar. Você erra sozinho. Nós temos, as pessoas têm muito costume de culpar. Isso vem desde Adão e desde Eva. Eu errei, mas a mulher que o Senhor me deu, ela me deu. Eu errei, mas a serpente me enganou. Nós culpamos muito outros, as circunstâncias, quando deveríamos olhar para nós mesmos. E um dos principais combates que nós deveríamos fazer é combatendo a nós próprios. Não dou socos no ar, mas esmurro, disse Paulo, o meu próprio corpo e o reduzo ao pó. Eu, em outras palavras, me enfrento. E nós deveríamos nos enfrentar. Você talvez pudesse até se exercitar pela manhã, acordando, e quando você vai fazer sua higiene bucal, vai pentear-se, vai fazer o que normalmente se faz pela manhã e se olha no espelho, você deveria olhar para aquela pessoa que você está olhando para o espelho. Não me venha com essa cara de santo, porque eu te conheço. Confrontar-se. Eu te conheço bem. Você pode enganar muitos, mas a mim não. Mas o pior é que a gente consegue se enganar. O apóstolo Paulo, quando Saulo estava fazendo algo que ele jurava ser a vontade de Deus. Sua consciência estava contaminada pelo seu zelo religioso. E, meus irmãos, como nós devemos ter coisas semelhantes acontecendo conosco? Uma das coisas que eu tenho combatido em minha vida, vendo certos maus testemunhos, e que nós estamos hoje, por causa das redes sociais, você não precisa esbarrar no mau testemunho, ele vem, ele te procura. Ele te procura, ele vem, você está lá e entra o mau testemunho e diz, veja o que fulano fez, o que Beltrano fez, e vai te dando uma ira santa que não tem nada de santo e tudo de ira. E vai te dando aquela indignação, e nós não paramos para pensar que essas pessoas também têm lutas, essas pessoas também têm dificuldades, e que a primeira coisa que nós deveríamos fazer é nos compadecer, orar, clamar a Deus por cada uma daquelas vidas. Quando o diabo se apresentou a Jesus Cristo, reivindicando coisas a respeito de Pedro, porque Pedro negaria a Jesus, Jesus intercedeu por Pedro. E nós devemos ter a mesma postura. Você sabe de alguma coisa horrível, sabe de alguma coisa terrível, você sabe, não ponha no seu coração aquele desejo, Deus há de ser juiz feroz contra essas pessoas, Ele vai punir, Ele vai castigar, a Deus seja a glória. Não, pelo amor de Deus, nós devemos fazer o quê? Senhor, tem misericórdia, levanta, tira essa vida da mão do diabo, que o diabo não tenha esta vitória, que o diabo não alcance vantagem e não entre julgando essas pessoas. Entregue na mão de Deus. Entregue na mão de Deus. Mas nós precisamos ter esta pura consciência, uma consciência pura,
uma consciência guiada pelo Espírito de Deus. Cada pessoa que vai dividir entre o que é bom ou o que é ruim, o que é certo e o que é errado, sendo orientado pelo Espírito de Deus. Vamos parar de estar comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Segundo a minha maneira de pensar, aí é que nós começamos a entender o grande equívoco de ter comido da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Porque ter conhecimento do bem e do mal, alguém pensaria, isso deve ser bom, discernir entre o bem e discernir entre o mal. Mas se a tua consciência é contaminada, você discerne equivocadamente o bem e o mal. E você chama o bem de mal e o mal de bem. Amém? Você está entendendo o que é esta questão do pecado, da iniquidade? A palavra iniquidade significa torcer. As coisas ficam torcidas, a visão fica torcida, a consciência fica torcida. Não é uma boa consciência, é uma má consciência. Não é uma consciência pura, é uma consciência impura. E eu e você precisamos preservar a fé, não naufragar na fé, por uma boa consciência. Que Deus nos conceda isto. Que Deus nos abençoe. Como disse, quem tem uma consciência limpa, como o apóstolo Paulo disse, em nada me acusa a consciência. Eu preciso ter uma consciência que me acuse, que me afronte quando eu errar, quando eu falhar, que me leve ao arrependimento, que o arrependimento me leve a uma conversão. E quando eu me arrependo verdadeiramente, eu busco, entre outras coisas, restituir a quem eu, de alguma maneira, prejudiquei. Então, arrepender-se não é apenas se sentir mal com o que eu fiz. É necessário que eu me sinta mal. Pessoas dizem assim, arrependimento não é remorso, é verdade. Mas arrependimento sem remorso? É um pouco estranho. Você pode ter remorso sem arrependimento, porque você não tem uma atitude de mudança, apenas uma atitude de indisposição, de se sentir mal, apenas um sentimento de culpa, que você logo, logo consegue varrer para debaixo do tapete. Mas o arrependimento exige de mim uma postura, uma reconciliação, uma transformação, exige de mim algo, exige de mim uma transformação pessoal, que é uma conversão. Eu me converto no que eu não sou, ou naquilo que eu não fui e deveria ter sido, agora eu sou. Em tudo isso trabalha a nosso favor a boa consciência. Que não somente é aquela consciência que não nos acusa, como aquela que nos acusa corretamente, que nos leva ao discernimento correto entre o que está certo e o que está errado, entre o bem e entre o mal. E que nós precisamos ter isto. E que eu volto a dizer, você pode ter um zelo religioso e a tua consciência está completamente contaminada, como era o caso de Saulo. Você não precisa ser um homicida, não precisa ser um adúltero, não precisa ser um devasso, um depravado,
para que a tua consciência esteja equivocada. Você pode ser um tremendo religioso, cheio de moralidades. E a Bíblia mesmo diz, todas essas coisas têm aparência de piedade, mas elas não podem nada contra a sensualidade. E quando estamos falando isso, não estamos falando apenas na sensualidade no seu sentido sexual, mas a sensualidade no seu sentido de seduzir, de tudo que nos seduz. Há pessoas que são seduzidas por diversas coisas, não apenas sexo, outras coisas. E a sua consciência não se manifesta como aquele sinal de alerta. Nós temos que estar numa sintonia com o Espírito Santo e com a palavra de Deus, de maneira que qualquer coisa que viermos a estar fazendo ou sentindo, se ligue o alarme e possamos nos tornar, naquele momento, alarmados. Estamos ali dizendo, alguma coisa está errada. Eu estou fazendo algo de errado. Eu me lembro de um testemunho maravilhoso do pastor Carlos Belar, com o qual recentemente eu estive em Córdoba, Argentina, no maravilhoso ministério Cita com la Vida. Tive o privilégio de pregar tanto na igreja principal, a matriz, como em várias outras igrejas, e ver o que Deus está agindo. E ele me contou a experiência de quando ele esteve saindo da igreja, e na hora que ele saiu, uma pessoa, membro da igreja, que era uma pessoa muito simples, muito pobre, trabalhava, se eu não me engano, catando papel para poder vender. Então, uma pessoa que estava não perfumada, não arrumada, estava sujinha, estava em condições não ideais. E aquela pessoa veio, queria abraçar, oh, pastor, meu amado pastor, e tudo. E ele, pastor Belar, ficou meio assim, que o homem estava muito sujo, muito desarrumado, mal cheiroso. E segurou a mão do irmão, Deus te abençoe, é bom vê-lo, te vejo no domingo. E lá na outra esquina, ele encontra um comendador, um político importante da cidade, e que, vendo o pastor Belar de longe, diz, pastor Carlos Belar, que privilégio encontrá-lo. E ele, muito alegre, recebe o homem e conversa com o homem, e vai dizendo, e vai orando ao Senhor, dizendo, Senhor, que coisa maravilhosa, os poderosos dessa terra nos conhecem, a Deus seja glória por tudo isto. E imediatamente o Espírito Santo disse a ele, bonito. Este que não dá a mínima para mim, você está todo alegre, porque ele te reconheceu. E aquele que é meu filho, você não estava disposto a ficar, porque ele estava sujo, mal cheiroso. A consciência se manifestou. A boa consciência, para que ele não naufragasse na fé. Sabe por que tantos pastores, por vezes, naufragam, e por vezes você diz, como esse homem pode estar fazendo o que ele está fazendo, porque lhe falta algo que sustenta a sua fé. Ele ficou incrédulo, ele está blasfemando. Não é só ficando incrédulo, não é só apostatando, não é só blasfemando que você naufraga na fé, é agindo fora da conformidade do padrão bíblico de fé.
de uma vida de fé, porque o justo viverá pela fé. Ele tem que viver de acordo com a fé que ele mesmo prega. Ele não pode ser incoerente com a sua fé. Então, a consciência, a boa consciência, o repreendeu. E o pastor Belar disse, não posso permitir isto. E saiu pela rua, coisas que só Belar faz, buscando aquele irmão. E anda ele para um lado, e anda ele para o outro, e finalmente ele encontra o irmão, pega o irmão, diz, irmão, venha cá comigo, e vai, e senta com o irmão, e conversa com o irmão, e come junto com o irmão, e diz, olha, irmão, você e toda a sua família estão convidados hoje a jantar em minha casa. Sai com ele, sai com a esposa dele, compra coisas para eles, o honra, o abençoa de uma maneira extraordinária. E quando ele chega em casa e vai se encontrar com sua esposa, e sua esposa diz, e como foi o dia? Ele disse, hoje eu ganhei do diabo. Por quê? Porque uma boa consciência faz isso conosco. E quem tem uma boa consciência não teme. E o que é uma boa consciência? Entre uma definição que eu poderia te dizer de uma boa consciência, uma consciência segundo a palavra, uma consciência segundo a ética de Deus, nós poderíamos dizer tudo isso, mas eu diria, uma mente calma. Uma mente em paz. Em paz. Calma. Totalmente calma. Uma mente que não tem influência de coisas exteriores que nada a abala. Uma mente que não se envolve com os eventos ou com as emoções, ou com os conceitos e os preconceitos, ou com as imposições sociais. Uma mente completamente equilibrada, capaz de perceber e responder livremente a qualquer situação. A qualquer situação. Respondendo conforme, volto a dizer, a palavra de Deus, conforme os valores. Isso é dominar, essa habilidade de ter uma mente calma. Uma mente que não se afeta. Porque a consciência que não é pura, não quer dizer que ela seja imoral, não é isso. Quer dizer que ela é contaminada. E quando eu digo calma, não quer dizer que ela é simplesmente plácida. Eu estou dizendo que ela não se afeta por essas coisas, por esses valores. O mundo não nos afeta, o pecado não nos afeta, Cristo nos ajuda e Ele mantém a nossa consciência calma, limpa, equilibrada. A palavra-chave, equilibrada. Onde nem a religiosidade, o fanatismo, o extremismo. Hoje, qual é a grande luta na nossa sociedade? Não apenas Brasil, estou falando nossa sociedade ao redor do mundo, são os extremismos. E não se trata só de política. São os extremismos. Fala-se sobre os direitos da mulher. A mulher tem que ter seus direitos e seus direitos defendidos. Mas quando nós vamos num extremismo, é aquela coisa, homem e mulher, a Bíblia diz, diante de Deus não há homem nem mulher, Deus os vê como iguais. Ah, mas não é, a Bíblia não diz que o homem deve ser cabeça sobre a mulher, mas Deus os vê como iguais, são filhos de Deus, são salvos pelo Senhor. O problema de quando nós trazemos essa igualdade é que a mulher quer ser mais que o homem.
Nem o homem tem que ser mais que a mulher, nem a mulher tem que ser mais que o homem. E você dirá, mas não há coisas que a mulher seja superior ao homem? Claro que há. E não há coisa que o homem pode ser superior à mulher? Claro que há. Mas como pessoas, e veja bem, e sempre há exceções. Você diz, normalmente o homem é mais nisto e a mulher mais naquilo, mas haverá um homem que poderá manifestar mais do que a maior parte das mulheres aquela característica tão evidente na mulher, e há mulheres que poderão evidenciar aquela característica que tão evidente nos homens. Isso não faz menos homem ou menos mulher. Por quê? Porque nós temos que saber que o grande problema hoje está no desequilíbrio. A Bíblia nos diz, Deus não nos tem dado espírito de covardia. Combate o bom combate. E para você combater, você tem que lutar, e lutar com coragem, não com covardia. Sabe, o bom combate é o combate, não apenas que eu luto bem, mas Paulo diz, eu luto conforme as regras. Não é a vitória a qualquer custo. Você está me ouvindo bem? Nós não temos uma vitória a qualquer custo. Nós não somos e não temos que ser maquiavélicos, nós temos que ser bíblicos. Não é o fim justifica os meios. Os fins não justificam os meios. Ou seja, pastor, Maquiavel é horrível. Não, Maquiavel tem muita coisa interessante, tem muita coisa inteligente, e que eu digo a você, leia Maquiavel. Maquiavel era um pensador, e ele analisou várias coisas, e se você puder e tiver acesso, veja o diálogo entre Maquiavel e Da Vinci, Leonardo da Vinci. Maquiavel, ele tinha o domínio da corte, porque todos se pasmavam diante da sabedoria de Maquiavel, até que ele foi dialogar publicamente diante de todos na corte com Leonardo da Vinci, que era um gênio, que era um filósofo também. E se você ler, você notará que Da Vinci o reduz, coitado de Maquiavel. Porque se você está curioso, vá ler, e isso você deve procurar ocupar a sua mente com coisas boas, vá ler, isso vai mostrar a você toda aquela conversa entre um homem inteligente, sagaz, como era Maquiavel, com um homem genial, como era Leonardo da Vinci, e que placidamente, com a maior calma, responde a Maquiavel e reduz os argumentos dele a nada. Como está a tua consciência? Como está a minha consciência? Quando diz Deus nos tem dado um espírito de poder, Deus tem nos dado, de amor, Deus tem nos dado, e de moderação. A palavra moderação pode ser traduzida como equilíbrio, alguns até temperança, mas significa ter uma mente equilibrada. E você só tem uma mente equilibrada por uma boa consciência. Uma boa consciência é também uma consciência pura. Precisamos chegar ao ponto, como disse Paulo, de em nada nos acusar a consciência. Isso é por um testemunho, por uma vida
completamente entregue ao Senhor. Como trataremos desta boa consciência? Nós precisamos aprender a exercitar nossa fé, a exercitar o nosso corpo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Eu posso ser, como eu disse, o maior sabotador em minha vida. E uma doutrina ruim pode acabar com o meu ministério. Eu tenho que tomar cuidado com essas coisas. Mas eu tenho que saber, a minha consciência vai se manifestar em mim, será boa ou será ruim, segundo os valores que eu agrego à minha própria consciência. E nisto eu vou ao que Paulo disse em Filipenses, capítulo de número 4 e versículo de número 8. Paulo diz, finalmente, é como eu falei tudo isso para chegar a este ponto. Finalmente, irmãos, o que é verdadeiro, o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprenderam e receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus de paz estará com vocês. Como eu tenho ocupado a minha consciência? Como eu tenho ocupado? Sabe, você quer que uma juventude tenha valores, que as crianças tenham valores. Uma das melhores coisas que nós podemos fazer para que eles tenham valores é dar a eles a leitura de boas biografias, de gente honrada, para que eles se espelhem, para que eles conheçam. É por isso que Monteiro Lobato disse a frase que a Rádio MEC vive repetindo: um país se faz com homens e livros. O que um país lê? E eu diria, o que uma igreja está lendo? Nós hoje em dia, sabe, eu não tenho nada contra aquilo, 3 passos para isso, 7 passos para aquilo outro, eu não tenho nada contra isso, mas eu quero dizer uma coisa a você, nós deveríamos, os nossos amados deveriam estar aprendendo sobre quem foi John Wesley, quem foi Billy Graham, e tudo. Billy Graham se inspirou em John Wesley. A famosa oração de Billy Graham, Deus, faz de novo. Deus atendeu a oração e usou ele. E fez de novo. Nós precisamos que as crianças da igreja estejam lendo sobre os heróis da fé, aqueles que estão em Hebreus, capítulo de número 11, e que diz, e finalmente, irmãos, visto que temos tão grande nuvem de testemunha, corramos também nós a carreira que nos está proposta. Sabendo que Deus reservou coisa superior a nosso respeito, como nós necessitamos de uma consciência pura, de uma consciência limpa, de uma consciência boa, que guardará a nossa fé, como nós precisamos de um bom proceder. De nada adianta tudo isso que eu estou falando se nós não tivermos um bom proceder, porque é num bom proceder que nós temos o quê? Uma boa consciência, que em nada nos acusa. E é nisso que nós chegaremos, aqueles que venceram, aqueles de Apocalipse, que venceram pelo sangue do Cordeiro
e pelo testemunho que obtiveram. No nome de Jesus Cristo. Esse é mais um tijolinho sobre isso que nós estamos buscando aqui, de sermos verdadeiramente santos. Porque Jesus nos ordenou a sermos santos. No nome de Jesus Cristo. Nessa quarta-feira, eu vou estar falando sobre o toque da trombeta. Sobre como temos que ter o toque certo, pois um toque incerto da trombeta confunde. As trombetas em nossos dias, já estou dando um spoiler, estão tocando, mas não estão sendo entendidas no seu toque. A mensagem não está sendo compreendida. E com o toque da trombeta, o toque certo, você não precisa nem de palavra. As pessoas entendem. Temos que produzir um som, mas isto estarei falando na próxima quarta-feira. Amém? Senhor nosso Deus, nós nos entregamos em Tuas mãos e Te pedimos, ó Senhor, que o Senhor possa nos abençoar aqui. Que o Senhor possa estar encontrando em nós a vitória que cada um tem que obter. Pois temos a vitória que Cristo nos dá e em Cristo somos mais que vencedores, mas também temos que vencer pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho que obtivemos. Por isso nós nos entregamos em Tuas mãos. Dá-nos a boa consciência. No nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Como eu